nós costumamos dizer, ele é uma maravilha da natureza. E acrescentamos também o facto de ser um dos nossos monstros da televisão. Estás de parabéns também. Luís Henrique Pereira. É uma brincadeira. O facto de tratar-se como monstro quer dizer que o elogiamos. Querido Luís. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos então neste meio que tanto adoramos e que nos apaixonou, não é? É um privilégio muito grande. Isto é lugar comum dizer-se, mas quer dizer, fazer enfim, trabalho em televisão e ter sempre como ideia de que, por exemplo, um trabalho que tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, a ideia de que temos de ter o espectador ao nosso lado quando estamos a fazer programas de vida selvagem. Portanto, a ideia de que não vamos lá filmar para depois, olha, tome lá, veja. Não, não, não. Quer dizer, todo esse exercício da televisão, desta gramática, da narrativa, dos documentários, enfim, da grande reportagem, portanto, sobretudo relacionada com este tema que tanto me apaixona desde criança, é um enorme privilégio. E, portanto, eu estou muito agradecido, estou também muito agradecido a Deus, porque sou crente, e agradecido àqueles que em mim têm confiado neste desafio muito interessante de, portanto, ir fazendo paulatinamente esse levantamento da vida selvagem no nosso país, os habitats os mais diversificados, as espécies as mais diversificadas, porque Portugal é um país... Felizmente ainda com muitas espécies. Olha, temos aí uma ave que hoje vai beneficiar da tua descrição, que é o corvo marinho de faces brancas. Faces brancas. Quer isso dizer porque há outros com outras faces, é isso? Pois, ora, vocês conhecem, toda a gente conhece o corvo, toda a gente conhece a pega, por se vê nos jardins, a gralha, pois este não tem rigorosamente nada a ver. Nada. Ora, Ok, então. Este é uma ave aquática, é uma ave de porte considerável, é uma ave muito esguia, muito bonita. Nós vamos já perceber porque é que ela está ali, com as asas abertas, espraiada ao sol. É uma ave que tem... espraiada ao sol está a bronzear. Está a bronzear. Ou está a exibir as suas asas. Pois, já vamos perceber. Tem 80 centímetros de comprimento, quando esticada, 1,5 m de envergadura de asa. Portanto, é uma ave. Portanto, tem umas patas fortes, com as tais membranas interdigitais como fazem lembrar o pato, não é? Exatamente. Ora bem, isso para que é que serve? Ora bem, vamos lá por partes. Este aerodinamismo serve para voar, mas também serve para voar debaixo d'água. Como assim? Porque estas aves são, portanto, reféns do peixe. Portanto, comem peixe. São os corvos marinhos. Esta é uma das espécies que nos visita. Nos meses mais frios, portanto, que são aves que fogem aos invernos rigorosos do norte da Europa. Elas vêm do andar de cima, não é? Vêm do andar de cima, lá do norte, os países do norte. Vêm por cá, estacionam, depois, portanto, distribuem-se em bandos e, de facto, podem viver 20 anos, que é uma coisa também extraordinária, para uma ave dessas. Depois, o que dizer mais de interessante? Olha, em relação... Estão a ver aqui o bater das asas, as asas... O que é que acontece? Estas aves aquáticas, ao contrário de muitas outras espécies, de patinhos aquáticos, enfim, de outras espécies de aves, e estas imagens tão bonitas captadas por Marcos Pata, relativamente de perto. Isto é pertíssimo da Ponte do Freixo, à margem da estrada, porque elas vão também, portanto, chegam em bandos, não é? E depois vão para as ruas, vão se espalhando pelo país. Estão pelo interior, em locais onde possam comer, não é? Onde possam comer, porque são reféns do peixe. E depois, mais daqui a bocadinho... Olha, os pescadores não se zangam um bocadinho com elas por lhe roubarem o peixe? Pronto, mas por ali também há pescadores. Também há pescadores, ali em algumas regiões do interior também. Mas, quer dizer, elas são do litoral, mais do que do interior, não é? Corvo marinho. Mas depois, nesta altura, lá está, nas sapatas da Ponte do Freixo, vejam bem, não é? Mas o peixe chega para todos, Eu acho que sim. Vamos ser razoáveis. Estamos do lado dos pescadores, mas também estamos do lado dos corvos marinhos. Luís, não nos podemos perder, porque a Sónia fez ali uma referência importante logo no início, que é a da abertura destas asas. Porquê é que as asas estão abertas? Vamos explicar. Eles estão, neste caso, a secar as asas ao sol, cada vez que mergulham, são mergulhos às vezes prolongados. Portanto, aquelas aves que mergulham e depois não se sabe exatamente de onde é que elas vão voltar a sair. Mergulhos de 30 segundos, às vezes mais, não é? À procura depois... Elas navegam mesmo? Navegam debaixo d'água. Às vezes nos documentários televisivos nós vemos isso. Às vezes no mar, não é? A ave entra na água e começa então
estão, no fundo, a nadar, praticamente. Quer dizer, com as asas, com a ajuda da cauda, com a ajuda das patas. Muito bem. Portanto, e, de facto, o Podemos dizer que é uma ave híbrida. Híbrida, podemos dizer, Claro. exatamente. Aqui Então aquele movimento é a secar as asas. a secar as asas, porque o corvo marinho de faces brancas não tem as asas impermeáveis. Pronto. Ora, aqui são imagens do interior. E uma coisa muito interessante é que, para além deles habitarem os estuários, as zonas úmidas, portanto, aqui nos países, enfim, mais a menos, vão também para o interior. Há uma coisa curiosíssima, já há uns anos, no Douro Internacional, eu tive de lá de cima do Miradouro de Penedo de Durão, em Freixo, olhei lá para baixo, para um pedacinho do Douro e tal, uns binóculos. Era um corvo marinho que fez 200 km do canhão do Douro Internacional, do Douro, e depois, quer dizer, isto vão-se estabelecendo depois, mas é extraordinário. Desde que haja peixe para comer, extraordinário fazerem realmente esta distância. Não é? Portanto, temos aves invernantes e aves nidificantes em Portugal, portanto, a maior parte chegam nesta altura, não é? Ficam até abril? Ficam até março, talvez, fevereiro, março. Outras que ficam cá todo o ano, por Residem, exemplo, não é? residem. Por exemplo, às vezes, voltas de mota, vejo-os, por exemplo, nas zonas de Albufeira, em pleno julho, em pleno agosto. Sim. São aves residentes, poucas, mas são residentes. Depois, esta ideia de estarem reféns do peixe, quer dizer, eles estão sempre perto da água, têm de estar, não é? Claro, Corvo senão não marinho, comem, não é? Senão não comem. Depois, em relação, por exemplo, à nidificação, outro pormenor curioso que tem a ver com o seguinte. Onde acontece, quando acontece, depois acontece dependendo só e unicamente da localização dos bandos. O bando, pronto, junta-se ali, numa albufeira, num estuário do Tejo, estuário do Sado, onde for, e, portanto, faz um ninho que não tem nada a ver com aquele intricado ninho dos tecelões. Não, é um ninho com galhos, perto da água. Juntam meio dúzia de galhos e põem lá os está ovos. feito, pronto. Devo dizer assim de uma forma grosseira. Mas, portanto... as cores deles divergem de macho para fêmea? São parecidos. Agora, os mais novos, os juvenis, têm uma plumagem mais esbranquiçada, que depois se torna mais escura. Vai escurecendo, não é? E depois, até com aquela refração do sol, nós temos a percepção de ter ali um esverdeado no papo, que é muito engraçado, não é? Sim. As faces brancas, naturalmente, porque aqui tem uma zona de branca, e aqui um bocadinho mais em baixo, da zona de pele, como estamos a ver ali. Sim. Ora bem, há também, às vezes, algumas fotografias de corvo marinho a comer um peixe gigantesco e a tentar engolir com muita dificuldade. Isso acontece, mas eles... Acontece esporadicamente. Sofrem do pecado da gula, portanto. Pois, mas eles comem peixes mais pequenos. Certo. Porque tiveram coragem. E para terminar, Luís, porque o nosso tempo já está a esgotar, Para terminar, muito uma última rapidamente, referência. Então, 3, 4 ovos, macho e fêmea, portanto, aqui neste caso desta belíssima ave, esguia, aerodinâmica, lá cá está ele, aqui é o bocado de mergulho, vai sair, não sei onde. Para terminar? Para terminar, passado um mês nascem as crias, mas depois ficam, atenção, ficam mais 2 meses com os pais. Muito bem. Luís, já conversámos então sobre este corvo marinho de faces brancas. Para a semana aqui voltarás. Luís, muito obrigado. Muito obrigado. É sempre um gosto receber-te. Bom dia da televisão. Ótimo dia. Bom dia da televisão e todos os para ti. profissionais que o fazem. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma pausa, lembramos então